Mas o Nelson me trouxe aqui, né, que no dia 21 de outubro de 1909 era fundado o nosso DENOX, né? Começou com o IOX, Inspetoria de Obras contra a Seca. E até hoje, né, o DENOX ainda continua vivo, apesar de que 109 anos, né, Nelson? Apesar que meio capenga, mas ele foi de utilidade, inclusive, né, no próprio regime militar, de grande importância, principalmente não, literalmente, para o Nordeste. E o bom seria que o DENOX fosse revigorado, né, meu querido amigo Everardo Maia. Para que a gente pudesse ter mais condições de usufruir dessa instituição que é tão valiosa para o Nordeste. Então são 109 anos, como colocou aqui o meu amigo Nelson, obrigado aí, e fundado pelo presidente Nilo Peçanha, né? Será que esse cara foi bom, hein? Ninguém sabe, não. Eu queria fazer duas colocações. Primeiro, no que se refere ao pronunciamento do Neto, né? Eu acho que todos, e eu já tinha até falado uma vez para o Neto, digo, Neto, no seu discurso, sempre preserve a imagem dos vereadores, né? Isso é uma questão ética, para que a gente possa ter uma boa convivência. Mas a gente sabe também que muitas horas, no discurso, né, e eu não estou querendo defender aqui o vereador Neto, mas sempre no discurso a gente comete alguns deslizes. Tenho certeza que o Neto já até fez a sua meia-culpa aí, como diz o Cid Gomes, já pediu desculpa, né, Neto? E pela colocação, não por quem se sentiu ofendido, mas às vezes as palavras não trazem uma sintonia legal, né, pelo menos de ética para os outros companheiros. Mas de minha parte ele está tranquilamente perdoado, até porque a gente sabe, né, de todo o esforço que tem um vereador. O vereador, ele está em casa, né, as pessoas geralmente vão lá para conversar com o vereador, para pedir que ele providencie algo para a sua comunidade ou para a sua rua, né, sempre pedindo na coletividade. Nós somos hoje muito bem ocupados porque a população nos procura mesmo. Então, dizer que realmente o trabalho de cada vereador ele é importantíssimo para toda a Morada Nova e das pessoas também que às vezes fazem, né, no seu distrito, na sua comunidade, o viés de vereador. A gente tem muita gente que não é vereador, que tem um trabalho incrível, né, dentro das comunidades. E eu podia citar aqui pelo menos uns 200 pessoas, né, a gente pode ver pessoas como a menina aqui do Juazeiro, o Gil do Rabelo, né? Pessoa incansável, nunca foi, não teve a oportunidade de ser vereador, mas está lá na comunidade, e aí a gente cita milhares. Eu coloquei o Gildo aqui, o Arnaldo Cazuza, lá né, sempre defendendo a população, sempre buscando algo para a população, e que faz esse viés também de vereador. Então, Jorge. Pois não, vereador Taim. Muito bem, Vossa Excelência, quando fala nessa parte aí, e existe realmente muitos voluntários, né, que fazem também esse grande trabalho que nós conhecemos nas comunidades. Cada comunidade geralmente tem uns destaques, aquelas pessoas também que trabalham sem ser vereador. Só o que acontece, quando você é vereador, é prefeito, a sua responsabilidade é maior, porque as cobranças são bem maiores. Verdade. Porque quando você não você tenta resolver, se não resolver, não, eu não tenho acesso, eu não sou vereador, você procura a Câmara, procura o prefeito, né? Mas que é de grande valia realmente. Agora eu quero dizer, Jorge, que veja só como é interessante. Eu sempre fazia meus eventozinhos lá no Dourado, minha vaquejada e o meu pradozinho, corrida de cavalo todos os anos. Depois que eu fui eleito, não pude mais fazer, porque não tive tempo de cuidar daquilo que era meu. Dois anos que eu não faço, porque o meu tempo não está dando. Eu estou deixando de cuidar do que é meu, está se acabando lá, né? Mas eu faço isso com todo prazer, porque eu gosto das pessoas. E até porque as pessoas confiaram. Né? Então, enquanto eu estiver aqui, esses 2 anos que faltam, restantes, eu vou cumprir com aquilo que eu fiz em Palanque, que eu prometi em Palanque, que foi trabalhar. Promessas de
Obras, tenho 2. Se eu não cumprir essas 2, aí eu posso dizer que eu fiquei devendo ao povo. Que é o posto de saúde Dourado, que está há 8 anos lá, que essa foi uma promessa de palanque, minha e do prefeito Vanderlei Nogueira, e o aterro da estrada Dourado, 8 quilômetros. Essas 2 promessas são de palanque, o resto são só para trabalho. E já consegui coisas que não teve promessa. E a vida continua, e vou continuar assim, fazendo aquilo que tiver ao meu alcance, aquilo que não tiver, infelizmente, ninguém pode resolver todos os problemas, porque nenhum governador, nenhum presidente não dá para resolver tudo. Imagine o simples vereador, que só tem o direito só de cobrar, porque só o seu saláriozinho não dá para resolver todos os problemas que surgem para a gente. Mas que a vida continua, que Deus abençoe a cada um diz o que quer, e depois vai ser avaliado novamente pela população do nosso município. Obrigado. Pronto, e hoje também se comemora o Dia do Profissional, foi ontem? Ontem, né? Dia do Profissional de Odontologia, né? Então, parabéns aqui a todos os odontólogos, né? Dentistas, tanto da nossa cidade, como todo o Brasil, né? Que faz aí um trabalho maravilhoso. Eu me lembro quando, há 30 anos atrás, né? Quando você chegava no interior, as crianças tinham um problema seríssimo, né? Com cárie. Hoje já diminuiu muito. Um dia desse eu até no debate aqui coloquei novamente que estava voltando, inclusive o doutor Otacílio, né, estava aqui conosco. Realmente a gente tem tido muito problema, que se deixou de aplicar por algum tempo aí esse flu, né, nas crianças. Estava voltando, mas eles fizeram uma força-tarefa novamente. E esse mês de novembro é um mês também dedicado à saúde bucal, né? Então, parabenizar todos os profissionais de odontologia, dentistas aqui da nossa cidade, e dizer que cada vez mais a população conta com ele. Mas a Rosemary queria, antes da continuidade, a Rosemary também queria fazer aqui um comentário, é isso? Isso. Queria parabenizar, né, todos os dentistas em nome do Otacílio, que é o pai da minha neta, né, da Maria Clara, e dizer, domingo, a minha mãe completa 72 anos, para mim é uma satisfação em dizer isso aqui, ter essa mãe tão maravilhosa, tão cuidadosa, e dizer para ela que eu acredito que ela esteja ouvindo, muitas vezes a Roxana bota para ela ouvir o que eu estou falando aqui, dizer para minha mãe o quanto eu a amo, quanto ela é especial para mim. Obrigada, minha mãe, Maria Aurizene Monteiro Lima, essa mulher guerreira que começou a trabalhar muito cedo, que muitas vezes deixava nós com algumas pessoas, porque não tinha como deixar de trabalhar. Mas estamos aqui hoje, mãe, junto com vocês. E se Deus quiser, domingo estaremos lá no Iraponga. Vamos comemorar juntas, se Deus quiser, ela está vindo hoje. E a gente vai estar lá no Iraponga juntas e dizer muito obrigada, mãe, por você existir. E quem tiver sua mãezinha, cuide, porque só tem uma. Igual não existe não, viu? Muito obrigada. Pronto, parabenizar a dona Aurizene, né, por mais um ano de vida. Que Deus possa abençoá-la muito. Democracia, foi o que foi hoje colocado aqui, né, no púlpito, né? Todos nós exaltando a democracia, e é isso que tem que ser feito. Mas democracia tem que ter os contraditórios. Se não existir contraditório, não existe democracia. E tem que haver justamente isso que nós colocamos. O respeito da opinião, né, do amigo, do vizinho, né, do familiar. Claro, se discutir o seu posicionamento. Tirando os excessos do que a gente viu, eu fiquei entusiasmado, estou entusiasmado com as eleições de presidente, tirando os excessos, claro. Porque eu vejo que as pessoas estão querendo algo, ou mudança, ou continuidade, ou o que quer que seja, ou o que quer que cada pessoa entenda, mas nós estamos discutindo o Brasil. O Brasil está sendo discutido, e isso é democracia. E isso é legal, é interessante. Ruim seria se todos nós convertêssemos para um só candidato, Everardo. Aí seria ruim, porque significa que ou estava tudo bom demais, ou nós
éramos alienados em alguma coisa. Então eu acho isso interessante, eu acho que é mais uma lição, apesar de todo mundo achar que o brasileiro não sabe votar, que o brasileiro não presta atenção nas redes sociais, que o brasileiro não lê, que o brasileiro não presta atenção no que está sendo colocado, mas o brasileiro está fazendo algo diferente. Eu me lembro que nas eleições para presidente dos Estados Unidos, há bem pouco tempo, todo mundo chamava os americanos de imbecis, porque ia votar no candidato tal, que não era aquele candidato que era o ideal, que estava saindo, né, de um presidente que tinha sido notoriamente um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, o Barack Obama, e que as pessoas não estavam valorizando, que aquele cara seria um louco, iria andar com a maleta, e eu ouvi isso tantas vezes na Guerra Fria, né? Iria andar com a maleta, e que a qualquer momento ele podia abrir aquela maleta, tocar no botão e explodir com o mundo. E a gente está vendo, talvez, né, sem querer comparar o presidente que aí está com o outro que saiu, mas mais ou menos nivelado, né, nas mesmas condições, cada um no seu pensamento, no seu grupo de gestão diferenciado. Mas eu acho que vale a pena se discutir. Vale a pena mesmo. Isso talvez seja o fortalecimento de uma democracia, que eu tenho discutido isso com o Marcos Freitas, tão novinha. Nós estamos aí há 30 anos, Marquinhos? 30 anos de uma democracia e passamos por períodos terríveis, né? Dentro de uma ditadura militar, que é onde a gente não tinha vez e voz, e hoje nós temos. Acredito muito nessa democracia, não acredito que nós tenhamos a capacidade de reverter isso, porque o mundo inteiro não suporta mais ditadura. Eu tenho dito isso. Todos os países que são socialistas, principalmente partindo um pouco para a ditadura, estão aí numa derrocada. O povo está passando necessidade. E eu não acredito que isso venha a convergir com o Brasil, porque nós somos pessoas que, mesmo às vezes, sendo acomodados, que nós somos acomodados às vezes, nós não trabalhamos em classe. Nós não trabalhamos em classe. Quando é para defender as classes, as pessoas saem um pouco, preferem defender o político do que as classes. Isso eu tenho visto aqui durante 6 anos que estou na Câmara Municipal. Quando há aqui os classistas trabalhando, né, por alguma coisa, só vem a metade, a outra metade fica em casa. Podendo a gente estar todo mundo junto, a classe junto, para poder, né, lutar, uma luta mais justa, mais memorável. Mas aqui eu digo que o Brasil está de parabéns. Tirando os excessos, que aí, o Marquinhos não está aqui, eu só não concordo quando você vai falar no nome de um presidenciável e diz o coisa, ou aquele cara. Está igual a futebol. O cara diz assim, o cara torce Fortaleza, diz aquele time do Canal, o que torce Ceará, diz aquele time lá do PC. Ah, está aqui o Marquinhos, né, Marquinhos? Eu só não concordo com isso. Eu acho que nós temos que falar e não precisa ter essas coisas. Olha, o presidenciável Jair Bolsonaro, o presidenciável Fernando Haddad, até na questão, Marquinhos, de mesmo a gente ter essa consciência que o que ganhar foi votado por 50% mais um. E isso tem que prevalecer. Encerrou sábado. Dos votos válidos, sim. Não, pode ser mais 2, mais 3, mais 10, mais 1.000, mas é 50% mais alguma coisa. Está entendendo? Está entendendo? Ele tem que ter. Porque se der 50%, quem é o presidenciável mais velho, hein? Excelência. Quem é o presidenciável desse mais velho? Me dê a parte aí, por favor. Se der empate, ainda assume o Bolsonaro, né? Que é 50, mas por ser mais velho, mais um da idade dele, né? Mas é 50 mais um tem. Então, assim, e isso merece o respeito dos outros que perderam. Perderam, né? Porque a maioria optou, e eu não estou dizendo aqui que o Bolsonaro vai ganhar de jeito nenhum, pode ser o Haddad, 50 mais 1 para o Haddad, né? Ou 50 mais 1.000, mais 10.000, mas que quando encerrar tudo isso, a gente diga assim, rapaz, eu quero ver
o caba ganhar só para me ver a ruindade Excelência, dele. me permite a Porque parte. tem gente que pensa assim, eu quero ver o candidato ganhar só para me ver que ele vai ser ruim. E isso não é legal. Se eu votar no A ou no B e o outro ganhar, o vereador Marco Aurélio, eu queria que ele fizesse, mostrasse para a população que realmente Excelência. ele ganhou para fazer o melhor. Dou já uma parte, que ele ganhou para fazer o melhor. Porque aí eu teria certeza de que todos nós, porque eu já vi candidatos entrarem numa prefeitura ou no governo do estado ou na própria presidência, que ninguém acreditava e o cara deu a volta por cima. E eu cito aqui, como foi citado aqui, Marquinhos, o caso do Camilo. Quando Camilo foi escolhido, todo mundo se irmava com ele. Todo mundo se irmou com o Camilo. Nós votamos no Camilo na primeira eleição dele, mas ninguém estava convencido, até porque diziam que o Camilo tinha passagem lá pela Secretaria de Agricultura, né? De Agricultura, e não tinha sido um bom secretário, né? Porque era um cara muito imperoso, muito isso, muito aquilo, e o Camilo mostrou tudo diferente. Fez 4 anos de uma gestão, não vou dizer sublime, mas de uma consciência muito grande. Fez o que muita gente não fez, fez o que o governador deveria fazer. Trazer todos as 184 municípios para perto dele e dizer, eu vou fazer esse investimento no município. Ele fez uma coisa que eu nunca tinha visto, porque governador nenhum, e aí é onde alguém falou, onde ele perdeu. Está errado. Está errado. Isso acontece muito com os prefeitos que dizem assim, o distrito tal não votou em mim, eu vou massacrar. Está errado. Porque essa é a consciência. Quando eu digo que a maioria que votou tem que respeitar, ele também tem que respeitar a maioria. Mas lá onde ele deixou de ser votado, de ser a maioria, ele também teve voto. Eu vou passar, Marquinhos, só para o Everardo, depois o Giovan Barbosa. Jorge, agradecer pelas suas palavras, viu? Que realmente você entende de democracia. Democracia é isso aí. É cada um escolher o seu candidato conforme a sua visão, que você vê o melhor para dirigir o nosso país. E dizer que hoje, se ganhar o Haddad, é o nosso presidente. Se ganhar o Bolsonaro, é o nosso presidente. E torcer para que ele seja um bom presidente para o Brasil. Que ele não, o Bolsonaro ganhando, não seja o que o pessoal está falando. Ele mostre a diferença. E que se o Haddad ganhar também, que ele não seja igual aos que passou, os antes dele. Que faz política, falando em pobreza, ou fabricando pobreza para se manter no poder. Certo? Porque ajudar pobre é uma coisa, e maquiar pobre para poder se beneficiar é outra coisa. Então eu desejo que, se o Haddad ganhar, que ele seja diferente. Ele ajude a pobreza realmente a crescer. Não continuar na pobreza para poder se manter no poder. Então, eu digo o seguinte, mas qualquer um que ganhar, que faça um bom trabalho, e eu tenho respeito por todos os eleitores do Bolsonaro, os eleitores do Haddad, que isso é democracia, ninguém pode espredejar ninguém. Deixa o cara ganhar, que o povo escolheu, e que seja um bom presidente para todos nós aqui brasileiros, que na verdade nós estamos precisando muito, mas muito mesmo, de um bom presidente no nosso país, um presidente que moralize o nosso Brasil. Então, muito obrigado, Jorge. Obrigado, Everardo. Giovan Barbosa. Eu gostaria de participar também desse debate, porque o que a gente sente nessa casa é que alguém valorizando demais o ser humano. E na realidade, quem somos nós para julgar? Mas eu vejo hoje que nós temos que orar para ver se o presidente que se eleger possa acertar. Porque realmente nós estamos vivendo um apocalipse. Porque a própria Bíblia diz que as pessoas iam esfriar quando chegasse o final das eras. E eu vejo hoje realmente um monte de evangélico e cristão, porque 90% das igrejas, tanto evangélica como a católica, eles estão apostando no Bolsonaro. Isso aí realmente é notório. E na realidade, amanhã, nós temos realmente aqui, eu estou calado, para depois pra alguém não jogar pedra. Porque realmente quem somos nós para chegar e dizer que é o melhor?
E às vezes as pessoas estão valorizando muito a arma, outros valorizam muito o dinheiro, o poder, que na realidade a gente tem que valorizar é Deus e fazer com que Ele escolha, e que seja uma escolha sábia, porque quem somos nós para julgar? Muito obrigado. Obrigado. Vereador Marquinhos? Presidente Jorge, eu queria só fazer uma parte, quando Vossa Excelência citou aqui o nosso governador Camilo Santana, e eu atribuo esse tão bom governo que o Camilo está fazendo, e eu tenho certeza que há de fazer. É perfeito? Não, claro que não é, está longe. No nosso país, não está longe de existir um governo que atinja a perfeição. Mas está chegando o que a gente quer, né? Mas ele tem conduzido, e eu atribuo esse tão bom governo que o Camilo tem feito, presidente, a uma coisa: a capacidade do Camilo em dialogar e ouvir e tentar harmonizar situação e oposição. O Camilo poderia, e nós sabemos disso, poderia ter, e aí eu queria citar aqui com relação ao senador Eunício, poderia ter passado por cima, escolhido outro senador dele, colocado, eleger aí Cid Gomes e outro senador, certo? Mas o Camilo procurou dialogar em prol do Ceará. Tenho certeza que quando resolveu apoiar o Eunício foi pensando no bem do Ceará. Então, essa capacidade de dialogar, de unificar o nosso Estado, é que está fazendo essa grande gestão do governo Camilo Santana. Certo? E não, como eu citei no meu pronunciamento, de pessoas não quererem dialogar, tratar desigual aqueles que não apoiaram, que não votaram. Foi essa a crítica que eu fiz. Então, eu não poderia deixar passar aqui essa minha opinião desse tão grande governo que o Camilo Santana tem feito, atribuindo a essa pacificação que ele fez no Ceará. E a gente tem que fazer uma relevância, vereador Marquinho, quando a gente vê os nossos governantes da era Tasso para cá. Nós tivemos muita sorte? Não, nós soubemos escolher, pessoal. O Ceará soube escolher. Nós começamos com o Tasso, depois os outros se colocaram, Ciro, Cid, tivemos aí no meio o doutor Lúcio Alcântara, depois, né, voltamos aí com o Camilo. Então nós não levamos sorte, nós estamos sabendo realmente o que queremos. E nós queremos, Tasso foi o primeiro, né? Dessa era de evolução no estado do Ceará. Eu me lembro muito bem que diziam assim, o Tasso, naquela época já diziam, a era Tasso vai ser um divisor de águas, antes do Tasso, depois do Tasso. E eu acho que a história ainda vai contar isso com bem mais ênfase. A era Tasso Gereissati foi um divisor de água para o estado do Ceará. E mesmo depois ele brigando com os Ferreira Gomes deram continuidade, né? E hoje está aí o Camilo. Então, nós sabemos o que queremos. E isso é onde eu falo, viu, Marquinho, do respeito. O Camilo ganhou com 80% dos votos. Será que os que acham que são contra os 20% vão dizer que os 80% são burros? Não, ele não pode dizer isso. E é realmente a maioria, a vontade da população. E eu até dizia que ruim para o estado do Ceará é não ter uma oposição forte. Porque eu já ouvi isso do próprio Tasso Gereissati. Mas mesmo assim está dando certo. Mesmo sem a oposição no Ceará, que ela foi engolida mesmo, né? Isso desde a época dos Ferreira Gomes, ela foi engolida. Nós não temos mais uma oposição no estado do Ceará. Mas nós estamos levando aquilo que o nosso povo quer. E o que o nosso povo quer é o que está sendo colocado aí pelo governo Camilo Santana. Pois não, Raquel? Só relembrar aqui no seu pronunciamento, quando Vossa Excelência fala sobre a situação do Camilo, do primeiro mandato, né? Da questão de ninguém confiar, ter aquela desconfiança do desconhecido. Mas o Camilo cresceu, e nós podemos acompanhar isso, quando aconteceu os debates, quando foi desmistificado muitas coisas, quando realmente a população pôde ouvi-lo e saber de suas propostas, da firmeza, como ele tratava os problemas do Ceará, como ele podia encarar
e fazer com que o Ceará avançasse. E isso foi confirmado naquele mandato. Então, é por isso que, mais uma vez, quando a gente põe Camilo e a situação hoje atual do Brasil, dos candidatos, a questão do debate, que não é a primeira vez que eu falo, eu acho que isso é muito importante, porque nós já tivemos grandes escolhas através de debates, nós conseguimos conhecer realmente as propostas dos candidatos. E isso faz com que a gente torne mais confiante, com que esse voto aconteça de fato e aconteça com o que aconteceu no Ceará. A gente consiga, desde o Tasso para cá, conseguir essa evolução, que o Ceará se manteve em meio de toda a turbulência nacional que a gente teve. E sobre a questão... Não, eu anotei aqui, mas... Obrigado pela parte. Me perdi. Já você lembra. E eu me lembro que nas convenções do Camilo, eu estava presente na época, fui para as convenções, o Marquinhos, não sei se na época foi para as convenções do Camilo da primeira, a gente chegou lá achando que ia ser um candidato. E na hora lá, né, disse que por volta de 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, foi que foi escolhido o Camilo. Mas eu saí de casa, lá para as convenções, achando que seria outro nome. Não, eu acho que na época era até o Guimarães, né, tinha as pretensões, tinha Domingos, Guimarães, né? Então a gente chegou lá com a impressão que seria esse, e nós lá fomos, né, assim, até de certa forma, e foi escolhido lá, né, já tinha sido escolhido, eu vi o PT lá, a cúpula do PT, inclusive uma das meninas estava com o Maurício Nobre na época, que era secretária do Guimarães, ela disse, olha, o Guimarães foi acordado 2 horas da manhã. Eu tive que ir na casa do Guimarães, acordar 2 horas para ter uma reunião e saber. Então, esse, né, é o retrato de um Ceará que está dando certo. Tomara que o Brasil, ou seja, Haddad, ou seja, Bolsonaro, que a gente venha convergir e dar certo. Eu não acredito mais em retrocesso da democracia. Pode até acontecer, posso daqui a 2 anos estar queimando minha língua do que eu estou dizendo, mas eu não acho que o Brasil venha sofrer retrocesso, seja com quem for, porque quando fala em fechamento de instituições, eu já vi 2 grupos falarem, né? Já vi 2 grupos falarem, inclusive quando falam, vou soltar o Lula, como é que você vai soltar o Lula? Qual o poder que um presidente tem de soltar um presidiário? Ele não é preso político, né? Então, como é que vai ser? Você vai fechar a instituição, vai passar por cima dela para poder soltar? Não vai. Como eu vejo também quando o Bolsonaro, eu acho até uma insanidade, né, de dizer também que vai soltar ou que vai fechar as instituições. Eu considero as nossas instituições fortes, apesar de muito erro. A gente sabe que tem erro nas instituições. Mas ao longo do tempo, quando passar esses ministros que estão aí, já todos decando, né, 10 anos, é 10 anos que passam lá, 10 anos, 12 anos, até os 75. E já estão quase tudo beirando, né? Está entrando os novos aí. Mas parece que vai 2 reivindicados agora, né? Eu acredito que quando for renovando essas pessoas, como eu vejo hoje na Polícia Militar, renovação, aqui no estado do Ceará, quando eu vejo em outras instituições renovando, a gente vê que tem uma consistência maior. Mas é isso, eu acho que a democracia prevalece, eu acho que o debate aqui, o Marcos veio aqui e custou. Rapaz, que belo debate, né? Pronto, o debate tem que ser assim mesmo, respeitoso, né, com todos, cada um escolhe o candidato que quer escolher, que a gente, depois da escolha, ore a Deus, como disse aqui o Giovan, para que o candidato escolhido seja o candidato, né, que a gente precise, né, que a gente precisa, para que ele possa melhorar o nosso Brasil, né, que vem aí capengando, queira ou não queira, o Brasil vem capengando aí. Nós tivemos nessa democracia dois presidentes afastados, isso foi muito ruim para a gente, muito ruim, né? 2 presidentes afastados, depois o presidente que foi afastado a primeira vez foi absolvido, depois disseram, não tem nada contra o presidente, afastamos o presidente, mas isso são passos da democracia que vão melhorar ao longo dos anos. Eu queria fazer um ofício, ainda bem que o Preto não está aqui, porque senão o Preto hoje vai apanhar de novo. Toda vez que eu falo no Matadouro, o Preto está aqui, da última vez o Preto levou uma pisa lá no Matadouro. Mas alguma coisa que eu já venho pedindo, inclusive já pedi até o Tiago, que ao transportar as vísceras dos animais,
que não faça isso no lastro do carro, porque as pessoas pisam, saem, pisam, saem. E até eu pensei, Marquinhos, que isso já porque o próprio Tiago disse, não, Jorge, já compramos lá as gamelas, já estão sendo transportadas. Mas as pessoas, quando vêm, ligam para mim, né? Ó, Jorge, aquilo que você reclamou não está tendo. E duas coisas eu queria pedir aqui ao Tiago. Por que é que eu estou me reportando aqui? É porque eu já falei com o Tiago anteriormente e continua a mesma coisa. Eu digo, não, vou falar, que é para se ter uma consciência maior. Para que se compre essas gamelas, eu acho até que já foram compradas na época, se eu não me engano, o nosso ex-secretário Edmundo Araújo, que fazia parte lá da matança lá, ou dos nossos matadores, tinham, ou o Antônio da Doura, não sei, compraram essas gamelas, elas já estavam, porque isso inclusive foi uma denúncia minha que eu fiz no Ministério Público, e o Ministério Público obrigou a fazer e voltou a ser transportada no lastro do carro. E eu ia pedir ao Tiago que realmente, eu não sei porquê, se as gamelas existem, estão lá, né, se colocam elas nessas gamelas. E outra coisa, as pessoas estão me falando que essa carne que o matadouro faz, a matança dos animais, poderia começar um pouquinho mais cedo, 1 hora antes, para que não demorasse tanto a chegar nos açougues. Tem açougue aí que chega as carnes 10 horas da noite, o cara fica esperando lá até 10 horas da noite, eu tenho que abrir 10 horas da noite, e antigamente essas carnes chegavam no mais tardar 7 horas, porque começava 1 hora antes. Eu queria pedir também, através de ofício ao Tiago, que verificasse lá a possibilidade de, ao invés de começar 1 hora, 1h30, começasse meio-dia, para que não se deixasse tanto tempo as pessoas esperando para receber essa carne. Por volta ali de 7 horas, 8 horas da noite, pudesse estar todo mundo já contemplado, recebendo as suas carnes, fazendo os seus cortes, porque parece que não pode, tem que fazer os cortes, não pode esperar pela manhã. Alguns já fazem na coisa, vão sair muitas vezes lá. Então, através de ofício, pedir essas duas providências aí ao nosso diretor lá do Matador, Tiago, para que ele possa providenciar, ok?